paramos aí no domingo de manhã, onde nós estudamos sobre o fato de Nabucodonosor ter virado animal, ter virado um bicho durante 7 anos. E depois desse período de 7 anos, aí ele caiu em si, ele se arrependeu. E em seguida ele voltou para o seu reino e reinou ali por muitos anos ainda. E as conquistas que ele teve dali para frente, né? As vitórias que ele teve dali para frente foram muito maiores do que ele tinha tido até então. Porque agora ele tinha caído em si e tinha reconhecido a soberania de Deus, certo? Só que Nabucodonosor morreu. Nabucodonosor foi desta para melhor, e aí veio os descendentes dele, certo? E o reinado de Nabucodonosor durou 43 anos. 43 anos. Após a morte dele, subiu ao trono um rei chamado Nabonido. Nabonido era um genro de Nabucodonosor, certo? E esse Nabonido, ele nomeou como seu corregente, ou seja, para reinar junto com ele, Belsazar, que era filho dele, ou seja, era neto de Nabucodonosor por parte de mãe. Então, nesse período do capítulo 5 do livro de Daniel, nós estamos vendo aí um período de 2 reis. A Bíblia não fala desse Nabonido, fala só de Belsazar. Mas a história afirma que tinha 2 reis naquele momento. Ok? Mas vamos entender algumas coisas primeiro. A cronologia do livro de Daniel. O capítulo 1, que é o capítulo daquele teste da comida, teste da cultura, né? Aqueles testes que fizeram com eles lá no começo, foi no ano 605. O sonho da estátua, no capítulo 2, foi no ano 602, 3 anos depois. Depois, o capítulo 3, que fala da fornalha de fogo ardente, foi no ano 594, 8 anos depois. Depois, o capítulo 4, que foi o período que Nabucodonosor virou bicho, foi no ano 568. 568, que é aproximadamente aí quase 30 anos depois, certo? E agora, no capítulo 5, que é essa história de Belsazar, foi no ano 539 a.C., que também foi no período aí quase 30 anos depois também. O povo de Deus, o povo de Israel, passou por 3 cativeiros, 3 escravidões, digamos assim. A primeira, que é a mais famosa, que é a escravidão do Egito, lá no tempo de Moisés, que durou 430 anos, certo? Aí teve o êxodo, né? Teve a saída, beleza. Aí, depois de muitos anos, que o povo de Israel já estava dividido, tinha o reino do norte, tinha o reino do sul. O reino do norte eram 10 tribos, o reino do sul eram só 2 tribos. Ficou o reino do norte chamado Reino de Israel, o reino do sul sendo chamado de Reino de Judá. Aí aconteceu que os 2 reinos se afastaram de Deus, largaram mão de adorar a Deus. Aí o reino do norte, que é o reino de Israel, a Síria veio e levou. Passou um período, o reino do sul, que também não estava sendo fiel a Deus, veio a Babilônia e levou também. Então esses são os 3 grandes cativeiros do povo de Deus na história. E aí, Deus havia profetizado, gente, para Jeremias, para outros profetas, que essa escravidão lá na Babilônia ia durar um período exato de 70 anos. Está em Jeremias 25:11 e também em Jeremias 25:12, certo? Então Deus tinha profetizado para Jeremias que isso iria acontecer. E Deus profetizou também quem iria libertar o povo, ou seja, quando acabasse os 70 anos, quem é que ia dar ordem para o povo voltar para a sua terra? Isaías 45:1. Isso aqui foi centenas de anos antes desse homem nascer. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Ciro nem existia. Quem deve ter lido isso aí pensou, quem diabo é Ciro? Ciro ia nascer centenas de anos depois,
Mas Deus já estava dizendo que Ciro seria o seu servo para libertar o povo da Pérsia, que agora não era mais Babilônia, agora era Pérsia, e ia mandar eles de volta para a sua terra. Porque o povo de Israel foi escravo da Babilônia, eles foram arrancados da sua terra, que ficava lá em Canaã, e levaram eles lá para a terra deles, lá na Babilônia, milhares de quilômetros depois. Então se deu a ordem para eles voltarem para a sua terra livres. Aí tem essa outra profecia também de 644, falando sobre Ciro, certo? Aí para vocês terem uma ideia, as invasões babilônicas não foi uma invasão só, certo? Teve 3 invasões pelo menos. Uma no ano 605, outra no ano 597 e outra no ano 586. A cada invasão eles levavam as coisas pouco a pouco. Em uma invasão eles levaram os tesouros que tinha no templo. Em outra invasão eles levaram os nobres da Babilônia, incluindo Daniel. Provavelmente Daniel foi nessa primeira, nessa segunda, né? E na terceira, que foi no ano 586, foi a derradeira. Nessa invasão aí eles levaram tudo de uma vez só, certo? 70 anos de escravidão. Então a escravidão começou no ano 606, ali aproximadamente, e foi até o ano 536 antes de Cristo. Então foi esse período aí de 70 anos que o povo de Israel ficou escravo, o povo de Judá ficou escravo na Babilônia. Agora, gente, quem era Belsazar? Belsazar, como eu já disse a vocês, era neto de Nabucodonosor por parte de mãe. E no período aqui da história de Daniel 5, o que é que estava acontecendo? Belsazar ele organizou uma grande festa na cidade da Babilônia. Chamou todos os nobres, chamou todas as pessoas de influência, chamou eles para esse banquete na sua casa, no seu palácio. O pai dele, Nabonido, ele estava em guerra, ele estava numa batalha longe. Ou seja, o pai saiu para a guerra e o filho fez uma festa. Parece até aqueles filhos, né? Aqueles filhos riquinhos que o pai sai e ele organiza uma festa na casa, né? Chama todos os amigos e faz uma festa lá. Então, Belsazar fez essa festa, chamou todo mundo, e o pai dele estava numa guerra contra os persas, certo? Então, gente, o que aconteceu nessa festa? Se você abrir no capítulo 5, abra aí Daniel capítulo 5. Vamos entender o que aconteceu nessa festa de tão importante. Se ele tivesse feito uma festa normal, tudo bem. O verso 1 diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Normal, o rei fazia banquetes. Só que, o que é que ele usou para fazer esse banquete? Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, olha só, olha a audácia dele. Ou seja, ele chegou um momento que disse: não, tomar vinho nesses copos que a gente tem aqui, nessas taças, não tem graça. O que tem graça é a gente blasfemar. Vamos pegar aqui, vamos lá, procure lá naquele depósito todos os utensílios de ouro que era lá do templo do Senhor, lá em Jerusalém, que ele quer beber neles. Ele não quer beber nos nossos copos, ele quer beber nos copos dedicados a Deus. Lembre-se, gente, todos os utensílios que tinha no templo de Jerusalém eram sagrados, eram usados na adoração, eram usados para colocar o incenso, eram usados para colocar o sangue do cordeiro. Então eram instrumentos sagrados, eram instrumentos santificados. Belsazar teve a audácia de pegar esses instrumentos e colocar eles no meio da farra, para todo mundo beber ali bebidas alcoólicas, para comer comidas sacrificadas aos ídolos, comidas imundas, certo? Então, não bastasse a orgia que estava rolando ali, já não bastasse a imoralidade rolando solta naquele dia, ele ainda se atreveu a fazer isso. Detalhe, nem Nabucodonosor tocou naqueles objetos que ele trouxe da Babilônia. Nabucodonosor tinha senso. Nabucodonosor ele tinha um senso de humanidade, de respeito pelas coisas sagradas.
ele deixava as coisas guardadas lá como um troféu, mas ele não... Ele volta já. Mas ele não ousou tocar naquelas coisas, certo? Todo esse período que ele trouxe aquelas coisas de Judá, ele guardou lá no canto e não ousou tocar neles. Não ousou mexer naqueles utensílios. Mas Belsazar, ele decidiu aloprar. Ele decidiu ir além e blasfemar, colocando aqueles utensílios no meio da farra. E então Deus agora encheu a medida da paciência. E aí, sim, detalhe, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha aí. E olha que interessante, né? Olha os metais aí que dizem os deuses. Ouro, prata, bronze, ferro, pedra, né? É uns metais aí bem sugestivos que a gente viu um dia desse. Então, além das comidas sacrificadas aos ídolos, tem o detalhe que tudo aquilo ali era usado na idolatria. Então a medida da paciência de Deus se encheu e agora Deus decide revelar o futuro de Belsazar. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Sabe aquela pessoa quando fica nervosa, começa a se tremer todo, começa a ficar em estado de choque? Tem gente que quando fica em choque, começa a rir descontroladamente. Está numa situação constrangedora, começa a rir, né, sem parar. E tem gente que começa a chorar e tem gente que fica só se tremendo. Então Belsazar ficou nessa situação. Ele ficou completamente chocado e com os joelhos tremendo e batendo um no outro. Então Deus escreveu para Belsazar o que iria acontecer com ele, o futuro dele. E o que foi que Deus escreveu ali? Sim, detalhe, Deus escreveu. E aí quem foi que Belsazar mandou chamar? Os velhos sábios da Babilônia. Ou seja, tinha uma cláusula, tinha uma lei que não podia consultar Deus primeiro. Tinha que consultar esses sábios que nunca souberam de nada. É incrível. As histórias que Nabucodonosor tinha chamado Daniel várias vezes e Daniel tinha resolvido a situação, não adiantava. Imagine você ter um problema no eletrodoméstico, você sabe de uma pessoa que você sempre leva, essa pessoa ajeita, e você insiste em levar para outras pessoas, para outros técnicos que não sabem fazer, ao invés de você ir no que sabe fazer, né? Então é basicamente isso. Nabucodonosor fez isso a vida toda e Belsazar está repetindo o mesmo erro. Então ele levou novamente para os sábios não conseguiram ler nada do que tinha lá e nem muito menos interpretar. Então, gente, havia a rainha mãe, que tinha sido a esposa de Nabucodonosor, a avó de Belsazar. O nome dela era Nitocris. Inclusive foi para ela que Nabucodonosor construiu aquele jardim suspensos. Olha que homem romântico. Então, ela disse, olha, tem um cabo ali que ele tem o espírito dos deuses santos. Lembra que eu disse? Nabucodonosor também tinha falado isso. Daniel, ele tem o espírito dos deuses santos. O espírito de Deus. O espírito de profecia. A pessoa que decodifica a profecia, ela tem um espírito de profecia nela. Ela entende a visão e explica para os outros. Ela entende as profecias e explica para os demais. Então Deus nos deu o dom de profecia, nós temos acesso a todas as profecias que tem na Bíblia e nós conseguimos interpretar e explicar uns para os outros. Nós temos essa capacidade. Então ela disse para Belsazar, olha, nos dias de teu pai tinha esse cara que foi lá e interpretou sonhos complicados e ele virou chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Então, gente, quando Daniel chegou,
Daniel fez questão de relembrar para Belsazar todo o histórico, toda a trajetória de Nabucodonosor. Então, Belsazar, Daniel contou, olha, Nabucodonosor, seu avô, ele era rico, ele era poderoso, ele tinha conquistado vários povos, ele era uma pessoa extraordinária, uma pessoa espetacular, um rei espetacular, mas ele não temia Deus. Foi preciso Deus transformar ele em bicho, para ele virar um boi, para ele virar um lobo, para ele aprender a reconhecer a grandeza de Deus e voltar a ser rei. Então, você não está indo por esse caminho. Você não se humilhou diante de Deus. Você está blasfemando diante dele, está fazendo essa festa aí que é totalmente escusa e está bebendo nos utensílios do templo do Senhor, certo? Então você está completamente errado, você está completamente fora de si. Você não está indo no caminho do seu avô. O seu avô, no fim da vida, ele se entregou a Deus, mas você já preencheu o limite da paciência de Deus. Então, Daniel chegou, deu essa lapada em Belsazar, e aí ele traz a interpretação dos dizeres da parede. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. É estranho os sábios da Babilônia não terem entendido, mas provavelmente Deus nublou a mente deles, que eles não conseguiram entender nada do que estava escrito. Talvez tivesse escrito até na língua deles, mas Deus fechou a mente deles, fechou os olhos, eles não conseguiram entender nada, ficaram analfabetos completamente naquele momento. Então tá aí, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Agora, o que quer dizer essas 4 palavras que Deus escreveu na parede? Apareceu uma mão lá, sem o corpo, uma mão flutuante, e ela escreveu na parede o destino de Belsazar. E o que quer dizer essas 4 palavras? Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu fim dele. Dar cabo é dar fim. Ou seja, o teu reino está com dias contados, com horas contadas. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Ou seja, Deus pesou você e você foi achado em falta. Pérez é o plural de Parsim. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, essa é a sentença de Deus. O seu reino está com dias contados e já está sendo entregue para o outro reino que vai vir. O reino dos peitos e braços de prata, a Medo e a Pérsia. Certo? Então, essa foi a sentença. Quando Deus dá uma sentença para você, se Deus desse uma sentença para você de que se Deus desse uma sentença para você de que você está com os dias contados, se você continuar nesse seu comportamento, se você continuar no seu pecado, os seus dias estão contados, você não vai ter salvação. Qual seria a sua reação? Você cairia de joelhos, se arrependeria ou permaneceria tão rebelde como você está até agora? Então, qual foi a reação de Belsazar? Olha o verso 29. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Ou seja, ele ouviu isso aí e ele não se tocou. Ele achou que isso era para o futuro, né? Provavelmente. Ele achou que isso era só um blefe. Então ele foi e presenteou Daniel, deu ali uma corrente de ouro. Daniel aceitou, até porque aquilo não ia adiantar de nada, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas Belsazar não se tocou. Ele ouviu uma sentença de Deus, ele ouviu ali um juízo de Deus e ele não se importou. Nós vimos aí no Reavivado, no dia desse, a história de Ezequias. Deus disse para Ezequias que os filhos dele seriam escravos na Babilônia, que tudo que ele tinha no palácio seria levado para... Entra de novo, não tem problema. A gente entra de novo. Vamos lá. A gente entra. Oxe, mas menino. Entra.
palavra que disseste. Ezequias, ele achou bom aquela profecia que diz que os filhos dele seriam escravos. Ele achou bom porque pelo menos aquilo ali não ia acontecer nos dias dele. Ou seja, se acontecer com meus netos, tudo bem. Não acontecendo comigo, olha o pensamento de Ezequias. Então, se Ezequias tem um pensamento desse, quanto mais Belsazar, que nem judeu era, nem do povo de Deus era. Então, mas eu saio 9 pessoas. Eu disse a eles para entrar de novo no link. Não tem nada novo. Só vocês aí vão continuar. Então, gente, Belsazar, ele desprezou totalmente o juízo de Deus. E quando você despreza uma advertência de Deus, a gente paga caro. A gente colhe com amargura, a gente recebe a sentença completamente sobre nossos ombros. E como foi que ele recebeu essa sentença? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Daniel 5, 30 e 31. E como foi isso? No meio da cidade da Babilônia, gente, passava o rio Eufrates. A cidade era cortada por esse rio. Tinha uma passagem secreta por baixo da muralha, que era por onde o rio Eufrates atravessava a cidade. Então, o rei Ciro, né, quem conquistou a Babilônia foi Ciro, mas depois quem reinou foi Dario, certo? Ciro, ele teve uma estratégia. Ele fez o seguinte, olha, para entrar na cidade nós só temos esse caminho, que é o rio Eufrates. A gente pode fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma mudança no curso do rio. Eu não sei como é que ele fez isso em uma noite, porque as pessoas para fazer a transposição do Rio São Francisco é uma luta. O governo para fazer a transposição, para mudar o curso do Rio São Francisco é toda uma mão de obra, e ele conseguiu fazer isso. Ele mudou o curso do Rio Eufrates numa noite, certo? E ele entrou na Babilônia pelo leito do rio seco. O rio foi para outro lado e o lugar onde o rio passava por dentro da cidade ficou seco. Então Ciro e seus soldados, que eram da Medopérsia, entraram na Babilônia e mataram todo mundo, inclusive Belsazar. Então a estratégia de guerra foi essa: desviar o curso do rio e entrar pelo leito do rio seco, dentro da cidade. Davi tinha feito isso no passado para entrar em Jerusalém. Então Ciro fez isso de novo e deu certo. Ele conquistou a Babilônia. E Ciro foi recebido na Babilônia como seu novo governante e ele entrou na cidade em paz. Esse cilindro de Ciro é um achado arqueológico que fala todos os feitos de Ciro, tudo que ele fez de bom pelo povo da Babilônia. Ciro foi um rei extraordinário, foi um rei fantástico, elogiado por Deus e pelas pessoas. Então, gente, como essa história se relaciona com os nossos dias? Agora eu vou falar uma coisa, gente. Agora, nesses outros minutos, eu vou fazer uma relação dessa história de Belsazar com a nossa história agora nos últimos dias. Não se assuste, porque nós vamos falar agora alguns símbolos bem por cima, mas quando terminar o livro de Daniel, nós vamos voltar para essa profecia aqui e nós vamos estudar com mais detalhes. Mas, gente, essa história de Belsazar, tudo isso que aconteceu aí, está totalmente relacionado conosco. Tudo isso vai acontecer com a gente no futuro. Vários detalhes dessa história vão se repetir com o povo de Deus perto da volta de Jesus. Então vamos entender o seguinte. Em Apocalipse 18, verso 2 e 3 diz assim: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imundo e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Gente, em profecia, nós sabemos que o mundo hoje está envolvido numa confusão religiosa. Babilônia, hoje em dia, a Babilônia espiritual representa confusão religiosa. Muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes religiosos, pessoas que vão para as denominações em busca de revelação, de exorcismo, de curas, né, de que Deus resolva os seus problemas. Enfim, essa confusão religiosa que as pessoas estão envolvidas é chamada de Babilônia. E os enganos
As falsas doutrinas que essas igrejas apresentam são simbolizadas aí por esse vinho da sua prostituição. Ou seja, a Babilônia é prostituta. E ela adultera a verdade. Ela ensina a verdade misturada com a mentira. Por isso que as pessoas caem tanto nos enganos da Babilônia, dessa confusão religiosa. Então, essa confusão religiosa tem enganado muitas pessoas durante a história e está enganando até hoje. Mas essa confusão vai chegar ao fim. E quando é que essa confusão vai chegar ao fim? Vai chegar ao fim no período chamado das 7 pragas. Depois do decreto dominical, depois que o povo de Deus foi ameaçado de começar a ser perseguido, o povo de Deus vai estar escondido nas locas de pedra. Então Deus vai derramar sobre os ímpios, sobre o mundo, 7 pragas. Essas 7 últimas pragas são os 7 últimos juízos de Deus sobre a humanidade, sobre todos aqueles que ficaram contra a sua lei. O povo de Deus, que guarda os 10 mandamentos, incluindo o 4º mandamento, vai estar escondido e sendo protegido pelos anjos. E aqueles que ficaram contra a lei de Deus, que ficaram contra o selo de Deus, que é o 7º dia, vão ser castigados pelas 7 pragas. E no meio dessas pragas aí, tem essa, que é a 6ª praga. Diz assim: derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O que significa isso? Na história de Belsazar, quando o rio Eufrates secou, a Babilônia não caiu? Pronto. Na 6ª praga isso também vai acontecer. Mas como assim vai acontecer, se Babilônia nem existe mais? Vamos com calma. A Babilônia espiritual não é a confusão religiosa que existe hoje? Então, gente, quando em profecias fala sobre águas, águas representam o quê? Não representa pessoas, povos, multidões, nações e línguas? E não tem tanta gente na confusão religiosa hoje? Não tem tanta gente envolvida nessa Babilônia espiritual hoje? Então é como se estivesse cheio de águas, cheio de pessoas. É como se a Babilônia estivesse sendo alimentada pelo rio Eufrates hoje. Então, Deus apresenta essa linguagem aí para ficar familiar para nós. Quem conhece a história de Belsazar vai entender isso aí. A Babilônia, a confusão religiosa, é alimentada pelo rio Eufrates, que são as pessoas que vão para lá. Tem pessoas sinceras, tem pessoas inocentes, tem pessoas que estão lá por conveniência, porque é a religião dos seus pais, porque desde criança vai para a igreja lá e não sabe que aquele lugar não ensina nada. Não entende que aquele lugar não tem toda a verdade. Estão lá porque não sabe onde é que ensina um lugar onde ensina a verdade. Então, gente, na 6ª praga, essas pessoas aí, elas vão perceber, todas essas pessoas que estão nessa confusão religiosa, elas vão perceber que elas foram enganadas a vida toda, que aqueles líderes religiosos só fizeram desencaminhar elas do caminho certo. Então essas pessoas vão deixar essa confusão religiosa, vão largar de mão esse lugar, essa confusão onde elas estão inseridas. Elas vão abandonar isso, vão abandonar a Babilônia, só que infelizmente isso vai ser tarde demais. Porque quando as pragas começarem a cair, a porta da graça já se fechou há muito tempo. A porta da graça se fecha ali antes das pragas. Quem está salvo, quem está perdido. Essas pessoas vão só se revoltar e deixar a Babilônia. A Babilônia vai cair porque essa confusão, essas pessoas vão sair das suas igrejas, mas também não vão se juntar ao povo de Deus. Elas vão ficar só revoltadas, certo? Então, aí no final do verso diz assim: para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então, quem é esse rei que vem do lado do nascimento do sol? Não é um rei humano, é um rei celestial. Então, isso aí é a preparação para a volta de Cristo. Logo depois disso aí, pouco tempo depois, Jesus volta. Então, o povo de Deus que está escondido, que está se escondendo nas brenhas, no meio do mato, esse é o povo que Deus vai levar. Mas para que isso aconteça, para que Jesus volte, é preciso primeiro que aconteça isso aí, o secamento desse rio Eufrates. As pessoas deixando esse sistema religioso corrompido e abandonando ele. Então, a Babilônia física, no tempo de Daniel, hoje é a Babilônia mística, confusão religiosa.
Ciro foi quem libertou o povo de Israel do cativeiro. E Cristo vem para nos libertar desse mundo de pecado. O rio Eufrates, naquela época, era um rio de verdade. Hoje representa as pessoas que estão enganadas nessas igrejas. Lá os reis do Oriente, o rei Ciro e o rei Dario. Hoje nós vamos ter Cristo e os anjos vindo para nos libertar. Amém? Amém. Então, gente, o apelo que Deus faz para essas pessoas que estão lá, sinceramente, que estão lá por inocência, é o que está em Apocalipse 18:4. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então vai chegar um momento, gente, que essas pessoas, antes da porta da graça se fechar, os sinceros vão sair de lá antes e vão para o lugar onde está o povo de Deus. Aqui no meio de nós, eu acho que aqui não tem nenhum visitante, mas se tiver, não tem problema não, isso aqui é importante. No meio de nós, gente, tem pessoas que não são sinceras, tem pessoas que estão apenas de fachada. Essas pessoas vão sair para dar lugar às pessoas sinceras de outras igrejas que vão vir para compor, que vão vir para o lado onde se ensina toda a verdade. Então é nosso dever ensinar a essas pessoas o estudo bíblico, ensinar essas pessoas a palavra de Deus, para que elas se toquem e venham para o lugar onde está a verdade. Então esse é o apelo de Deus. Saiam de Babilônia enquanto ainda é tempo, enquanto ainda existe graça. Sai dela, povo meu. Então, gente, vamos agradecer a Deus pelas verdades que nós temos. Vamos agradecer a Deus pelas profecias que nos foram reveladas. Vamos agradecer a Deus porque nós temos a verdade pura e limpa nas nossas mãos. Mas vamos ser conscientes de que tem amigos nossos, tem pessoas nossas que estão lá de forma simples, que estão lá na sua sinceridade e que elas precisam vir para a igreja verdadeira o quanto antes. Então que Deus possa nos usar como agentes de salvação para tirar as pessoas de Babilônia e para que elas possam ser levadas para o céu por Jesus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse capítulo. Muito obrigado, Senhor, por essa aplicação espiritual que nós tivemos aqui. Abençoa, Senhor, essas 30 conexões que entraram e esses 22 que ficaram, que eles possam estar compreendendo isso, Senhor, para que se alguém perguntar para eles depois, eles sabem explicar. Por favor, Deus, esteja com cada um de nós. Que essas profecias estejam na nossa vida e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.